Olá, bom dia. Estamos chegando para mais uma breve ministração da Palavra de Deus nesta manhã. Tivemos há pouco um probleminha no nosso computador, mas já está resolvido. E agora nós queremos compartilhar com vocês alguns trechos da Palavra de Deus, onde nós podemos ser edificados no nosso entendimento e acrescentar da nossa fé. Nesta manhã eu quero ler com vocês um texto que está... O primeiro texto está em 2 Crônicas, no capítulo 7. É um texto também conhecido, embora o mais mencionado, mais estudado, seja o versículo 14, mas eu quero me focar nos 3 primeiros versículos de 2 Crônicas, capítulo 7. Está escrito assim: acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Como eu tenho falado nos últimos vídeos sobre a ação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós, eu quero continuar falando um pouco nessa linha. E esse texto que nós conhecemos fala quando Salomão estava dedicando o templo que ele havia construído na sua vida, no seu reinado, concretizando um sonho do seu pai Davi. O desejo de Davi construir um templo para Deus foi realizado por Salomão, seu filho. E quando esse templo terminou, Salomão fez uma oração, o rei Salomão fez uma oração, consagrando e dedicando aquele templo. E quando ele terminou, a glória de Deus se manifestou, como nós acabamos de ler, e encheu aquela casa, e ninguém conseguia entrar ali, e quem estava assistindo teve que se prostrar e se dobrar diante da glória de Deus, da presença de Deus. Tamanha era majestosa essa presença, e aquela nuvem que encheu aquele lugar, aquela casa, trazendo então um peso da presença que trouxe então uma grande alegria, um grande regozijo na vida daquelas pessoas que ali estavam, de toda aquela multidão. Muito bem, por que nós estamos falando sobre isso? Porque a verdade é que a nossa condição dentro da nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, é que o Espírito Santo passou a habitar em nós, e agora a presença do Espírito em nós é a glória de Deus. Na verdade, Ele é a glória de Deus, Ele manifesta essa glória. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, Ele quer não somente ficar operando em nós, mas mostrar a nós toda a vontade, todo o propósito que Deus tem para a nossa vida, com cada um de nós em particular. E o que nós precisamos, então, discernir é que a
presença do Espírito Santo em nós vem para não somente nos consolar, nos confortar, nos ensinar, mas também para estabelecer o senhorio de Cristo, estabelecer o reino de Deus. Se nós não entendermos isso, nós estaremos voltando os nossos olhos para as nossas dificuldades no nosso dia a dia, e às vezes nós ficamos pedindo a Deus que nos liberte, que nos guarde, e Ele já está fazendo isso. Que bom que Ele é um Deus fiel, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é verdade? Mas a presença de Deus e o reino de Deus em nós é para que nós entendamos que esse tabernáculo, que é o nosso corpo e o nosso espírito, precisa ser entregue diariamente, constantemente, sempre ao Senhor. Essa é uma decisão que nós temos que tomar sempre também. Por quê? Porque o sistema do mundo foi tomando espaço em nós e estabelecendo então um domínio que precisa ser revertido, que precisa ser tirado. Então, há áreas da nossa vida que ainda estão debaixo de uma opressão, de uma influência, de um domínio que não é totalmente do Senhor. E isso não vai ser feito por imposição do Espírito Santo. Ele é um gentleman. O Espírito Santo é cavalheiro. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós nos permitimos ser convencidos e entregamos aquelas áreas a Ele, Ele vai então assumindo o controle e nos ajudando a vencer a nós mesmos. O maior inimigo que nós enfrentamos não está fora, está dentro de nós. É isso que nós precisamos. Veja o que acontece nos textos da palavra, para que nós possamos então alinhar com o nosso entendimento. Quando o apóstolo João começa a escrever o Evangelho, ele fala no primeiro capítulo a respeito do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas, sem ele nada foi feito, foram feitas pelo Verbo, pela palavra. E no versículo 14, o apóstolo João faz a seguinte declaração: e o Verbo se fez carne. A palavra tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João está fazendo essa declaração, ele está manifestando que ele contemplou a glória de Deus na pessoa de Cristo, na pessoa de Jesus. E aí, quando Jesus está terminando o seu ministério, promete enviar outro Consolador. E agora nós estamos entendendo que essa promessa não era apenas para nos consolar, mas para estabelecer a glória de Deus na terra, através da igreja. E a igreja não são as paredes onde nós nos reunimos. Nós somos o templo. Nós somos a igreja. Você e eu recebemos da glória de Deus na pessoa do Espírito Santo. E agora nós precisamos então dar lugar a Ele. Precisamos permitir que Ele nos domine,
E como eu já falei, esse é um processo que vai sendo colocado em andamento na medida do nosso interesse, na medida do nosso entendimento, porque ele habitando em nós, ok, agora está revelando a nós a palavra, o propósito de Deus, e essa glória vai sendo então amplificada nesta revelação, na medida em que nós nos interessamos, nos inteiramos dela, nos apropriamos dela. Uma coisa é eu receber uma revelação e depois parar ali e não permitir que ela cresça. Então, quando o apóstolo Pedro estava terminando as suas epístolas, ele escreveu: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um processo, é de fé em fé, de glória em glória. Então nós vamos caminhando no entendimento e, ao caminhar, vamos nos entregando. Vamos permitindo o senhorio de Cristo em nós. Quando Jesus disse a respeito do Espírito Santo, ele disse: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Muito bem, às vezes nós pensamos que quando Jesus está se referindo a essa ação do Espírito em que ele glorifica a Jesus e ao Pai, não é apenas a nossa glorificação externada por as nossas palavras, pelos nossos cânticos, mas pelo fato de que, ao nos submetermos a Ele, Deus é levantado em nós. Deus aparece. Quando nós diminuímos, a glória de Deus se manifesta. E quando a glória de Deus se manifesta, nenhum inimigo pode nos confrontar. Nenhuma dificuldade subsiste ou resiste à presença do Espírito de Deus. Eu quero nesta manhã te incentivar a valorizar a presença poderosa, maravilhosa do Espírito Santo e permitir que ele encha você constantemente. Enchei-vos do Espírito é uma ação contínua, onde nós demonstramos nossa sede, a nossa carência, o nosso desejo de conhecer essa glória, de viver neste ambiente interiormente, onde nós não nos preocupamos com a estética religiosa, mas sim com a nossa entrega. Nós somos o altar e a oferta também. Neste lugar de encontro, neste lugar de comunhão, neste lugar de entrega, então pode acontecer o que aconteceu lá na consagração do Templo de Salomão. A glória de Deus vem e enche, aceita aquela oferta, recebe a nossa adoração e toma posse daquilo que lhe pertence. Somos dele. Somos dele. Você e eu somos propriedade exclusiva dele. Que coisa maravilhosa é ter essa convicção de que nada pode nos separar da presença de Deus, porque ele resolveu
habitar em nós. Sabe, muitas vezes nós ficamos imaginando a obra de Deus em termos terriais ou territoriais. E quando nós somos levados a pensar que precisamos conquistar a terra para o Senhor, eu particularmente acredito que a maior obra do Espírito Santo em nós é conquistar essa terra. Nós somos feitos do pó da terra. Quando Adão caiu, essa terra foi amaldiçoada. E Jesus veio para nos resgatar. E agora Deus quer dominar essa terra. Ele começou nos salvando, mas Ele quer ser Senhor totalmente deste tabernáculo. Existem áreas ainda que não foram entregues a Ele. Talvez algumas dificuldades nossas persistem porque nós não entendemos que precisamos nos entregar, parar de nos esforçarmos para vencer essa dificuldade na nossa própria carne. Porque a carne e o sangue não têm poder para vencer o que é espiritual. Mas quando nós nos entregamos ao Espírito, quando nós queremos que Ele reine, então o senhorio de Cristo se manifesta e aquela área da nossa vida, aquela dificuldade, então é vencida. E o nome de Deus é estabelecido e é glorificado. Onde nós éramos escravos naquela área, agora somos libertos. Por isso conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um processo. A verdade no intelecto é uma coisa, a verdade no espírito e obedecida é que faz a diferença. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está trabalhando em você, em mim e na igreja, para que Jesus seja o único Senhor. Há muitos senhores ainda, talvez, atrapalhando a nossa caminhada. E como eu disse no começo, Jesus, o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele não vai impor o domínio, porque ele é o Espírito de amor, e se nós fôssemos dominados por imposição, não seríamos filhos de Deus, seríamos escravos. Mas como filhos, Deus nos quer libertos, e Deus nos quer amando a Ele como Pai, não porque Ele tem bênçãos para nos dar, porque já fomos abençoados, mas porque a maior bênção é ser livre, é pertencer a Ele, é permitir que Ele nos domine, é ser dirigido e ensinado por Ele e ser também um instrumento para abençoar e libertar muitas outras vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse o que nós já sabemos, no capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda ele fala na segunda carta aos Coríntios, também no capítulo 3, versículo 17 e 18, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Sabe, como pai, eu acho que com vocês também é assim, eu fico muito alegre e desde o começo da vida dos nossos filhos, nós ficamos contentes, nós nos regozijamos
quando vemos os nossos filhos livres, leves, soltos, alegrando-se na própria existência. Isso traz uma satisfação paternal. Eu creio que é isso que Deus sente quando nós nos entregamos a Ele e permitimos que o Espírito Santo faça em nós morada e a libertação, quebrando as cadeias que nos amarravam, os vícios pensantes, as emoções escravizantes. Quando nós nos liberamos, então, o louvor flui, a palavra flui, a autoridade de Deus se manifesta e nós encaramos, então, as dificuldades com outro olhar, entendendo que o Senhor é maior e habita em nós e descansamos em seus cuidados. No mesmo texto que eu acabei de citar, o apóstolo fala, mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, quando nós somos libertos, não precisamos de máscaras. Quando estamos nesse processo de cura, de libertação, onde a glória de Deus se eleva dentro de nós, então nós ficamos descobertos e sem medo. Não há necessidade de nos escondermos, não há necessidade de termos qualquer vergonha, porque somos o templo da glória de Deus. Como é gostoso. Eu não sei se você está sentindo o mesmo que eu estou sentindo agora. A alegria de perceber, de experimentar, de vivenciar a presença, a unção do Espírito Santo. Não somente por alguns momentos ou por algumas situações que são mais favoráveis, mas sempre, em todo o tempo, Ele habitando e falando conosco e nos revelando o seu poder e a sua graça. O maior poder que nós temos é o poder do Espírito Santo, mas manifestado através do amor. O apóstolo Paulo também escreveu no capítulo 13 aos Coríntios que o amor vence todas as coisas. É uma arma poderosa. O amor de Deus nos convenceu. O amor de Deus nos criou e o amor de Deus nos resgatou. O amor de Deus nos está transformando, santificando e glorificando. Vamos participar fazendo uma distribuição farta desse amor que habita em nós. Amém. Eu espero que você tenha absorvido estas palavras. Eu quero orar nesta hora para que nós possamos sempre exaltar o nome do Senhor, levantar o nome do Senhor em nossa vida, não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa entrega, com a nossa obediência, com o nosso coração, até que toda esta terra se encha da glória do Senhor. Pai Celestial, muito obrigado por este momento. Obrigado pela Tua palavra. E muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso espírito, em nossas vidas. Que o Senhor encontre sempre um espaço totalmente Teu em nós. Que haja em nós sempre um coração quebrantado, permitindo que o Senhor reine e estabeleça a Tua vontade.
porque assim nós podemos continuar reinando junto com Jesus nas regiões celestiais. Muito obrigado, Senhor, pelo poder do amor, pelo poder do Espírito. Nós queremos ser conduzidos, impulsionados, iluminados pelo Senhor todos os dias, em todo o tempo. Nesta época que nós estamos enfrentando essa pandemia, reveste-nos, reveste a tua igreja desta unção sobrenatural, desta unção que quebra o jugo, e nós possamos então não nos escondermos, mas enfrentarmos isso com as armas espirituais, com as armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas que estão na nossa mente. Senhor, nós cremos na tua palavra e nós queremos experimentar a cada dia tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para glorificar o teu nome e estabelecimento do teu reino em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que esta semana seja uma semana de alegria na presença de Deus e que a glória do Senhor continue brilhando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém.